Olho no jogo e de olho na camisa 9 do Curitiba. Quais são as diferenças entre Léo Gamalho e Cleiton? O que cada um entrega para o time? É a nossa discussão a partir de agora, no De Olho no Jogo. Claro que a gente abre esse vídeo fazendo aqueles pedidos tradicionais, né? Para você que está conhecendo o canal agora, se inscrever ou já conhece o canal e está na dúvida, se inscreva, dê esse voto de confiança aqui para o De Olho no Jogo. Você também pode deixar o seu like já nesse vídeo e comentar sobre esse tema que estará em discussão. Cleiton ou Léo Gamalho? A gente não quer nem muito discutir a titularidade, né? Não é essa a questão, mas discutir a diferença entre os dois atacantes do Curitiba, já que o Cleiton, nas últimas partidas, foi o titular e colocou essa discussão agora em pauta. Lembrando que você também, né, pode ser um membro aqui do canal, você tem duas opções, aqui em Seja Membro você vai ali entender quais são as alternativas, no final desse vídeo eu falo mais sobre isso. André Ribas, tudo bem? Quem é melhor para o time do Curitiba nesse momento, André? Fala, Guilherme, um abraço para você, para todo mundo que acompanha o nosso conteúdo. Mais uma análise aqui no De Olho no Jogo. Olha, uma pergunta bastante complexa de se responder, porque a gente está falando de dois centroavantes, né, que jogam como jogadores de referência no Curitiba, mas com características diferentes. O Gamalho já é um jogador de finalizar essa jogada, um artilheiro do Curitiba na temporada, o cara que tem sido responsável por anotar os gols da equipe, faz muito bem o pivô fora da área, mas é um outro tipo de toque em relação ao Cleiton, que é um jogador que nos últimos 2 jogos foi muito importante até para armar as jogadas no Coritiba. Foi um jogador que, além de aparecer, principalmente contra o Santos, finalizando, conseguiu boas jogadas, bons passes em profundidade, e foi um jogador bastante importante e que, de certa forma, traz uma opção para o Morínigo. Era um jogador que não vinha aparecendo tão bem quando entrava nos jogos, mas quando teve o espaço devido à necessidade, né, a lesão do Gamalho, se mostrou um atleta bastante interessante e foi importante, principalmente, né, para a criação de algumas jogadas nesses 2 últimos jogos. Daqui a pouco a gente vai mostrar vídeo dos dois, mas eu quero falar com o Daniel Piva, que também está aqui com a gente. Piva, no futebol, melhor ou pior, bom ou ruim, são conceitos bem complexos, né? Depende muito do contexto que você está envolvido. Para o atual Coritiba, é possível discutir o que é melhor ou ainda é muito indiscutível na tua visão, Léo Gamalho disparado o centroavante? Guilherme, eu acho que internamente essa discussão é menor do que está ganhando proporção externa. O que eu acredito que vai começar a gerar uma coceira ali, uma possibilidade, é desse lançamento, algo que a gente falou aqui no canal algumas vezes, o Cleiton, a atuação do Cleiton contra o Santos, ela pode impulsionar aquilo que a gente já citou algumas vezes aqui no canal, de um ataque com Aleph Manga, Fabrício Daniel e Igor Paixão, porque deu para ver que esse ataque mais móvel é possível executar bem, os jogadores do Coritiba conseguem se encaixar. O Cleiton, se não fosse aquele jogo contra o Santos, sim, que foi de altíssimo nível, mas disparado o melhor jogo do Cleiton com a camisa coxa branca, ele muito provavelmente estaria fora dessa conversa. Tanto é que com a chegada do Adriano Martinez, o cenário que se desenhava era para o Cleiton ser a terceira opção. Então, o jogo do Cleiton credenciou para colocá-lo nessa discussão, nessa conversa. Mas o bom desempenho do jogo contra o Santos, eu acredito que pode fortalecer essa ideia, mas com outra peça. Não o Cleiton. Contra o Atlético Mineiro, ele já não conseguiu manter o nível, embora ele tenha dado uma bola muito interessante para o Regis novamente. Mas acredito que internamente entre Léo Gamalho e Cleiton, hoje não vai ter muita conversa. Hoje ainda a preferência vai ser pelo Léo Gamalho, exceto a questão física. Se o Léo Gamalho vai ter condição de começar o jogo contra o Fluminense ou não, se a ideia pode ser até preservá-lo contra o Fluminense para lançá-lo contra o Avaí e aí também contra o Santos, jogos mais próximos,
Ou um cenário inverso, titular agora contra o Fluminense, reserva contra o Avaí, titular contra o Santos. Aí qual vai ser o critério da comissão técnica? É algo que ainda não sabemos, mas naquele time ideal do Gustavo Morínigo, tendo que escalar 11 jogadores num formato, em um jogo no Couto Pereira, que nem será o de domingo, em situação normal, aí o Léo Gamalho acredito que ainda estará à frente do Cleiton sem muita discussão, mas que o Cleiton conseguiu encostar, conseguiu virar assunto, ser pauta novamente, aquela atuação contra o Santos indiscutivelmente gerou isso a ele. E aquele jogo contra o Santos, André, mostrou uma versão de um jogador que gera o próprio ataque, né? Que é o caso do Cleiton, porque ele não foi só um finalizador, não foi só um jogador terminal, foi um cara que também gerou oportunidades, também organizou o ataque do Coritiba. Você vê como projeção, mantendo esse jogo de alto nível contra o Santos em outros cenários, em outras partidas, é possível a gente enxergar esse Cleiton de altíssimo nível em outros jogos, André? É uma pergunta difícil de responder, Guilherme, porque o recorte do Cleiton que a gente tem hoje, né, o olhar que a gente tem dele, principalmente positivo, é em relação a 2 jogos, principalmente esse contra o Santos. Até a gente está vendo alguns lances dele nessa espécie de armador, né? Até teve uma jogada, assim como diante do Galo, nesse jogo contra o Peixe, ele também fez uma boa jogada, um bom passe ali para o Regis, que acabou parando no goleiro. Ele foi um jogador que se destacou muito por isso diante do Santos, pela capacidade de armar, e foi uma versão que ele não tinha mostrado ainda no Coritiba, né? A gente tinha muita imagem do jogo contra o Bahia de Feira, mas também um recorte muito curto. Depois ele entrou durante os jogos, acabou não indo tão bem. Então é difícil a gente falar se ele vai conseguir repetir essas performances, mas o que a gente viu, tanto diante do Peixe e quanto diante do Galo, é que ele é um jogador que pode entregar algo a mais que ser só aquele cara de área. É um jogador que pode ter essa bola fora da área, vindo de trás, e não ser aquele cara que a jogada chega nele e vai só dar continuidade. Muitas vezes ele também tem capacidade para criar essa jogada. Ô Piva, o que me chamou a atenção é que nesses jogos, né, que o Cleiton foi titular, foi exatamente o período de melhor futebol do Coritiba no ano, contra o Santos e contra o Atlético Mineiro. O quanto o Cleiton influenciou isso e o quanto o Léo Gamalho pode se beneficiar de um jogo como esse também, né? Contra o Santos, a influência do Cleiton é indiscutível, Guilherme. Foi uma peça ali. Ele conseguiu finalização logo no primeiro minuto, já dando aquele recado para o Santos, exigindo já uma defesa do João Paulo. Aí, claro, além dos fatores técnicos e coletivos, também tem aquele fator mental na equipe adversária. Com 1 minuto, o goleiro já tem que fazer uma boa defesa, já dá aquela, esse início de jogo vai ser complicado. Então, ele consegue ter essa participação. Ele gera uma ótima oportunidade para o Regis, a gente até já mostrou o vídeo aqui, e consegue outros lances de cabeça. Então, ele, nesse jeito de ser um atacante que consegue organizar melhor as jogadas para a infiltração do Aleph Manga, do Igor Paixão, o próprio Regis se aproximando dele, ele teve uma participação muito grande. Contra o Galo, embora ele tenha novamente colocado o Regis na cara do gol em um momento que o placar estava 0-0, poderia ser um desenho de partida totalmente diferente, eu já acho que ele não conseguiu manter esse nível. Na minha avaliação, já não conseguiu ser uma peça tão importante. O diferencial daquele jogo passou muito pela personalidade dos jogadores, mas em especial o Igor Paixão e as entradas do Bernardo e do Robinho no meio de campo. Inclusive, quando o Adrian Martins entra na vaga do Cleiton, ele consegue preencher melhor a área do que o Cleiton. Claro, participa do gol, mas o Cleiton também participa do primeiro gol do Coritiba, ele erra ali a bicicleta, mas acredito que contra o Galo ele já não conseguiu manter aquele rendimento. Então, contra o Santos, o impacto dele foi grande, contra o Galo já acho que foram outros fatores. Ele, claro, teve sua contribuição, mas não foi primordial, não foi imprescindível ali para aquela boa atuação coxa branca. Agora, do Léo Gamalho, acredito que o primeiro ponto assim da diferença do Léo Gamalho para o Cleiton vai ser como camisa 9 o poder de finalização. Aí o Gamalho vai levar uma vantagem melhor, vai levar uma grande vantagem.
O Gamalho tem um poder de conclusão, um poder de fogo ali muito bom. Os números dele no Coritiba chegam a ser impressionantes, 34 gols em 65 jogos disputados, isso tendo desde Paranaense, a Série B, mas Série A, Copa do Brasil, tudo envolvido, e a bola está chegando. Essa é uma ótima notícia. Agora, o fora da área, o Gamalho é um jogador que também consegue se movimentar, mas não é aquele organizador. É mais de o abrir espaço. É mais o Gamalho cai para a direita, o Manga centraliza, o Gamalho recua, o Regis ou o Robinho, seja lá quem for o armador, vai infiltrar, mas não é aquele cara de organizar jogadas. São raras as vezes em que o Gamalho dá assistência. Contra o Goiás, na primeira rodada, ele até deixa o Regis na cara do gol também. O Regis perde mais um gol, tá virando rotina aí do Regis no Coritiba, perder chances cara a cara, mas é uma característica diferente. Esse fora da área do Gamalho é diferente desse fora da área do Cleiton. E essa alternativa do Fabrício Daniel também é interessante, né? Porque seria, para utilizar o termo da moda, André, uma terceira via, né? Porque ele é mais de mobilidade, mas ele não lembra nem o Léo Gamalho e nem o Cleiton. Porque o Cleiton, ele é mais móvel, mas ele é um pivô, né? Ele se destacou exatamente pelos movimentos que ele fez de apoio ali, mas sempre como um pivô. Fabrício Daniel seria um jeito diferente, seria uma terceira via, André. Já é um cara de mais atacar o espaço, né? O Fabrício, tanto que ele pode jogar aberto pelo lado, e é uma visão que muitos têm olhando para esse Curitiba, mas também se destacou na Série A jogando de camisa 9. E ele entrou muito bem no jogo contra o Galo, claro, um recorte curto ali, mas no lance do gol é ele que briga pela bola ali em um dos gols. E ele mostra um cenário bastante interessante de ter uma peça como ele, pensando no Campeonato Brasileiro. Acredito que nesse momento eu vejo ele sendo usado mais pelo lado, até pelo cenário que o Coritiba se encontra, tendo o Cleiton aparecendo nesse recorte como uma opção interessante, e é um jogador mais de receber de costas também, né? Assim como o Gamalho, então, e o Coritiba aposta muito nesse jogo direto, e já o Daniel pode ser esse jogador mais agressivo para atuar pelo lado, de duelos individuais, já de atacar mais esse espaço. É mais uma opção que o Morínigo ganhou. E o que é interessante, né, Guilherme, é que a gente está vendo respostas no setor ofensivo, e principalmente no momento que o Coritiba necessitava. Foi a lesão do Gamalho, e agora também com o Aleph Manga e Igor Paixão dando conta do recado. E o que me chamou muito a atenção, Guilherme, o que me chamou muito a atenção, quando eu digo assim, essa discussão mais de fora para dentro no Coritiba, do Gamalho ao Cleiton, mas passa muito pela torcida, que abraçou aquele 1-0 contra o Santos como um jogo ideal, um padrão ideal, e, claro, justíssimo, o Coritiba jogou muito bem aquele dia, mas a gente até colocou aqui nas redes sociais De Olho no Jogo, ali a questão dessa discussão, né, pô, Gamalho ou Cleiton, e o resultado tem sido muito mais apertado do que eu imaginava, tá? Nesse momento... Como que tá? 52-48. 52 para o Gamalho, empate. 48 para o Cleiton. Nas pesquisas aí seria o empate margem técnico. De erro. O empate técnico. Sinceramente, me surpreende bastante aí, porque falando de gols, o Gamalho tem 11 contra 2 do Cleiton. Assistências, o Gamalho também vai estar à frente. Então, o Cleiton conseguiu aproveitar essa chance que teve, se recoloca aí na pauta da torcida alviverde, vamos ver se da comissão técnica também, mas é um jogador que eu ainda quero ter calma, ainda quero ver um pouco mais, a minha desconfiança com ele ainda existe. Acho que é natural, né, Piva, até pelo histórico dele no Vila Nova, não mostrar exatamente essa versão que ele apresentou contra o Santos. Ele teve qualidades, a gente analisou ele aqui no canal, né? Mas as qualidades, elas nunca se aproximaram muito daquele jogo que ele fez, né? Fez o jogo da vida contra o Santos, claro, vai depender da regularidade para continuar. Com o Cleiton, Curitiba jogou muito bem. Com o Léo Gamalho, Curitiba também já jogou muito bem. E você, hein? Quais as diferenças que você vê entre os dois atacantes? Tem preferência pelo Cleiton ou pelo Léo Gamalho? É essa discussão, né? Qual é a influência dos dois atacantes na equipe do Curitiba, o que cada um traz de benefício ou não? Falando em benefício, eu falei sobre o fato de você poder ser membro do canal. Tá muito fácil, tem 2 planos para você. Vai na aba aqui de Seja Membro e ali você vai encontrar 2 alternativas. A primeira
de R$ 4,99. Aí você pode participar de lives exclusivas, tem os emojis ali dos clubes, dos integrantes aqui do canal de Olho no Jogo. Já tem figurinha do Daniel, André Ribas, ou ainda não? Vamos Tá devendo. providenciar. Eu tô Vai devendo providenciar. essa figurinha, mas vai ter. Pra quem Vai, entrar meu. no clube de membro agora, vai ter a figurinha do O cara Daniel. cortou até o cabelo pra virar a figurinha. Ficar Então, bonito. E só destacar, né, Guilherme, que sempre vai ter, quando tivermos conteúdos especiais para os membros, nas lives teremos sorteios. E na primeira live aí vai ter novamente aí um sorteio, um produto lá da Ice Melon Bubble Waffle. Então a galera aí opa. pode se programar para participar, porque aqui no De Olho no Jogo vai ter benefícios, não vai só simplesmente estar incentivando a gente, vai ter também várias vantagens aí para vocês que curtem aqui o canal. Essa semana a gente já começa as primeiras entregas, né, dos benefícios. Vai ter live exclusiva, essa é uma live apenas para os participantes, né, desse plano de R$ 4,99 e também quem assinar o outro plano de R$ 14,99, que integra todos os benefícios do primeiro plano, mas ainda participa da nossa mentoria do De Olho no Jogo. A gente vai falar ali muito sobre jornalismo esportivo, sobre análise, né, de desempenho. Você pode participar e também fazer parte do nosso grupo de Telegram. O grupo estará ativo aí nos próximos dias. Não é isso, André? Eu sempre falo do André porque ele é o culpado de tudo, do sucesso ou do fracasso das coisas que a gente promete aqui. É culpa do André. Não, André? Isso mesmo, vai estar ativo. Já com conteúdo, a gente já está preparando algumas coisas, mas vai estar bem legal. Vale a pena virar membro, porque além de vários conteúdos exclusivos, como o Piva disse, você ainda concorre a brindes exclusivos aqui no De Olho no Jogo. Antes disso, faça o básico e se inscreva aqui no canal e comente nesse vídeo. Valeu e até a próxima.